Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Um privilégio poder entrar aí na sua casa. Aliás, não só na sua casa, né? Hoje com a tecnologia, onde você for, você consegue acessar a nossa programação. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, de nos acompanhar e de fazer parte dessa construção. Antes de apresentar aqui os meus convidados, o tema, deixa eu já colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só, tá bom? Tô te esperando por lá, tá certo? Bom, hoje nós temos o privilégio de receber aqui no Vejam Só, ele que é um parceiraço do programa, sempre dá muita audiência quando nos visita e é muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, seja bem-vindo novamente. Graça e paz, meu amigo Zeca, reverendo Ronaldo, prazer te conhecer mais uma vez aqui, mais um debate. A você que abrilhanta a programação, minha saudação costumeira. Reirene tu querio, a paz do Senhor em grego bíblico, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Certeza que o programa de hoje vai ser muito interessante, não é? Certeza. Muito interessante. Cruvinel, você está envolvido, é certeza que vai ser interessante. Sempre é, irmãos, quando nós nos debruçamos sobre a teologia, para teologar, na verdade, para produzir teologia, para pensar no contraditório. Aquele irmão que gravita somente no seu nicho teológico, ele tem problema no seu crescimento de conhecimento, né? Então é importante, Sim. a antítese é importante para depurar a tese. Fundamental, perfeito, perfeito. Ô, Cruvinel, da última vez que você veio aqui era um debate tranquilo. Tranquilo. Onde você estava quase com Estão a me mesma... ameaçando hoje, eu não sei o que está acontecendo. Já recebi umas ameaças. Você estava com a mesma opinião do outro convidado e no final você brigou com o outro convidado. O irmão, eu dei a primeira palavra, o irmão concordou comigo, eu vou fazer o quê? Ele pensava igual e ele arrumou confusão com o cara do Como texto assim? bíblico. Também não sei. Não, eu não me De tão confusão de bom quem. que você é, Cruvinel. Você arrumou um jeito irmão, do debate pegar fogo. Look at me, please, now. Seguinte, ego emi sophistes, não é? Não, mas na verdade, ego emi roelaristos, tom adelfumu, quer dizer, eu sou o menor dos meus irmãos, que vem lá ajudando. Você perguntou, eu dei a palavra, o irmão concordou, ficou por isso mesmo, reverendo. Então segue o fluxo. Já que ele concorda comigo, deixa eu arrumar uma coisa aqui pra ele discordar. Lembrei, é verdade. Foi. Nós procuramos alguma coisa para discordar. Com o nosso irmão missionário Thomas. Thomas, gente boa. Muito gente boa. Ele é lá na Argentina. A missão que ele trabalha lá na Argentina. Inclusive, fica aqui o nosso abraço ao irmão e à família também. Cruvinel, rapidinho, vamos falar do material que o irmão trouxe aqui, por favor? Esse livro já é a 4ª edição, né? O pessoal procurando meus livros novamente, eu reeditei a 4ª edição de 3 livros. Entendendo o ministério profético à luz da Bíblia. O que é profecia? Qual a diferença do dom de profecia e o ministério do profeta? O que é um pseudo-profeta, esse que é o falso profeta? Tudo aí nesse livretinho. Vai entrar muito na nossa conversa hoje aqui, o próximo. A vida da igreja, uma reflexão sobre a comunidade cristã, que a igreja, existe a igreja no Antigo Testamento, né? Sim. O conceito de igreja. E aí eu falo que é possível a igreja ter dons e ser carnal? Uma análise da igreja de Corinto, igreja e contribuição financeira, igreja e adoração, tudo desse livro aí. Benção. E para finalizar... Esse é o curso de capacitação ministerial. É um curso para obreiros. Porque quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, a palavra ergates ali é trabalhador, não é diácono, porque Deus não é Deus de preguiçoso, não é Deus de quem trabalha. Aí eu faço análise dos textos gregos para ministros, né? Por exemplo, subremador. Sim, o que é um subremador? Então, é isso aí. Quem quiser esses livretos... Como é que é o termo grego mesmo para esse subremador aí? Oh, meu Deus do céu. Tem o doulos, que é o servo... Sinergos, peraí, cara, agora me deu um branco. É a segunda vez que você me dá um branco aí, peraí. Me dá aqui. Diáconos não. Não, diáconos também não. Riperetes, não é riperetas, não. Riperetes, esse mesmo. é subremador. Precisa de alguém remando, precisa de uma orientação, e não é um navio qualquer, é uma galera, um navio de guerra. Exatamente. Boa, Cruvinel. Os contatos do Cruvinel já passaram aí para você, então se você tiver interesse nos livros, é por lá que você acessa. E o grego. E nos cursos também. De grego, vem estudar grego comigo aí, que grego é mais fácil que inglês. Inglês é língua alienígena. Quantas aulas para alfabetizar a pessoa? Não, a minha proposta
em até 3 aulas. Pronto. 3 aulas. Você está alfabetizado, você vai ler, vai fazer a tradução literal, equivalência dinâmica e análise morfossintática. Pronto, aí, ó. Manda a palavra cursos, não é isso? É. Que você responde lá, né? 11 967 66 5787. 11 967 E vai ter um baita professor. Menorzinho. Além de ser uma figura, assim, incrível, assim... para além do conhecimento, viu, Cruvinel? Você é uma figura espetacular. Irmão, acho que a gente tem que ser crente, irmão, acima de tudo, né? Esses camaradas que ficam aparecendo aí na televisão com máscara. Aliás, a hipócrita é exatamente isso, mascarado. Benção. Uma alegria, Cruvinel. Deus abençoe, meu irmão. E, ó, hoje nós temos o privilégio de receber novamente aqui nos nossos estúdios, mas eu já vou dizer para ele que ele retorna hoje, mas já não vai voltar mais, viu? Ele chegou aqui, a primeira coisa que ele falou é que minha barba tá branca, que eu já tô velho. Arrebentou comigo, hein, Cruvinel? Você tá mesmo. Verdade dói. Verdade dói. O reverendo Ronaldo Vasconcelos, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhando na plantação de uma igreja aqui na Zona Norte também, ele vai comentar direitinho. O reverendo Ronaldo, graça e paz, uma ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, uma alegria revê-lo, meu irmão. Muito obrigado, Zé, que é um prazer estar aqui novamente, é um prazer poder compartilhar aqui esse momento especial de debate, poder conhecer o pastor Roberto e toda essa interação já bem agradável que nós estamos tendo. Então, só para complementar, é exatamente isso, estou de volta aqui a São Paulo, agora num trabalho de plantação de igrejas, dessa vez na Zona Norte de São Paulo, e para quem quiser conhecer o nosso trabalho, a Igreja Presbiteriana da Fonte fica ali no edifício K1, nós usamos um domingo pela manhã, né, no salão que eles têm ali de eventos. Às 10 horas é o nosso culto, 9h30 é o café da manhã. Chega um pouquinho mais cedo, que a gente pode conversar um pouquinho e também ter esse tempo de comunhão. Então, é sempre um privilégio receber visitantes. A alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. É um privilégio, obviamente, aprender contigo também. E eu acho que o que fica, pelo menos para a gente, assim, dos nossos debates, é realmente essa amizade, essa interação, assim. Prazer. É muito bom estar com vocês. Deus abençoe o trabalho também. Muito obrigado. Eu tenho certeza que aqui no Vejam Só nós vamos acompanhar o crescimento desse trabalho ali na Zona Norte de São Paulo também. Os contatos dos nossos convidados à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, para você, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do Ministério dos nossos irmãos, ou, obviamente, se tiver interesse, entrar em contato, tirar suas dúvidas, poder falar com eles também, tá bom? Vamos entrar, então, na nossa polêmica do dia. A pergunta já vai aparecer aí na tela. E é a seguinte: existe profecia para os dias de hoje? O texto lá de 1 Coríntios 13 fala que em algum momento esse dom cessaria. Já chegou esse momento? Não chegou? Como é que funciona? Os meus convidados vão indicar o caminho que eles vão seguir, né, que eles vão trilhar, como eles respondem à pergunta, e depois nós vamos aprofundar o tema. Cruvinel vai ter o privilégio de começar, depois o reverendo Ronaldo vai ter a oportunidade de responder também. Por favor, Amém. meu irmão. Só para pontuar, eu quero parabenizar o reverendo pela plantação de igreja. Isso é uma coisa maravilhosa, independe da denominação, é a expansão do reino de Deus, né? A Bíblia diz para ampliar, né, as nossas tendas, firmar bem as nossas estacas, e tenho certeza que lá está sendo assim. Deus abençoe, viu? Amém. Muito reverendo? obrigado. Irmãos, eu não sou cessacionista, na verdade é importante explicar. Os irmãos nossos cessacionistas acreditam que os dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos. Os nossos irmãos continuistas acreditam na atualidade dos dons espirituais, mas diferente de nós, pentecostais clássicos, eu sou pentecostal clássico, nós acreditamos que existe uma evidência específica, inclusive do batismo no Espírito Santo. Então, as duas correntes teológicas entendem essa questão de forma diferente, não é? Isso não nos divide no sentido de estarmos irmanados em Cristo. Mas vamos lá. O Zeca já começou usando um texto que é muito usado pelos irmãos sensacionistas, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Havendo profecia, desaparecerão. Mas o texto explica o contexto. Aliás, o contexto vai explicando o texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10, que diz que isso acontecerá quando vier o perfeito. No contexto do texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, nós vamos entender que o perfeito aponta para a consumação e não para o fechamento do cânon sagrado. Né? Exegeticamente falando, esse texto não prova um cessacionismo automático. E
Na verdade, nós vemos por todo o texto bíblico do Novo Testamento a possibilidade de irmãos que não os apóstolos que têm dons espirituais. E o dom de profecia é uma realidade. Nos dias de hoje, nós vemos, inclusive, os pais da igreja citando esse dom específico. A Bíblia mostra, ali no profeta Joel, capítulo 2, 28 e 29, o seguinte: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O texto não diz que é até o 1º século. O texto fala de uma continuidade. Quando nós observamos o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 em diante, nós vemos Pedro afirmando o cumprimento dessa profecia. E ainda o texto diz, não é? A todos que o Senhor chamar. Então, eu fui chamado por Deus, posso ter um dom de profecia. A concepção do que seria esse dom de profecia, no sentido entre eu e o reverendo, ou acredito eu, a teologia que o reverendo vai defender aqui, é talvez um pouco diferente. O que é o ministério do profeta, o que é o dom de profecia, a profecia por excelência da produção do cânon sagrado. Não existe nenhuma profecia, porque seria uma visão montanista, não é dizer que uma profecia hoje atual pode alterar a Bíblia ou acrescentar a Bíblia. Isso é heresia. Mas que existem manifestações proféticas, nós vamos mostrar isso aqui. Boa, perfeito, porque essa distinção é fundamental também para entender o que nós estamos falando quando tem o termo profecia. Mas, bom, Ronaldo, quero te ouvir também, como é que o irmão responde a nossa pergunta. Excelente. Um ponto para começarmos nossa conversa é considerar que os próprios termos, né, os rótulos, eles são tanto quanto voláteis. Por exemplo, eu poderia dizer que o pastor Roberto, ele é cessacionista da consumação. Assim como ele poderia me chamar de continuista do 1º século. Então, isso significa que nós estamos lidando com as terminologias e a gente precisa cuidar para que elas não nos engessem, mas muito mais nos preocuparmos com aquilo que as Escrituras queiram nos revelar. E nesse ponto, eu acho que, distinguindo um pouquinho o ponto de partida do pastor Roberto, que já foi direto aos textos que tratam sobre a continuidade ou não da profecia, eu gostaria de pensar o que é a profecia. Porque eu acho que, a partir daí, de fato, nós podemos entender, uma vez que saibamos da natureza e do propósito da profecia, a sua continuidade ou não para os séculos seguintes após a morte dos apóstolos. Definido de forma muito simples, nós podemos dizer que a profecia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela é um discurso, é uma elocução revelacional dada por Deus, que tem por objetivo revelar a Cristo, revelar a vontade de Deus ao seu povo. Isso está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por isso, ela também tem um conteúdo inspirado, autoritativo. Talvez um dos textos que, de alguma forma, podem ser utilizados para contradizer a definição de profecia seriam as profecias de Ágabo, e que, de fato, não é o caso. E só para concluir aqui rapidamente, para a gente pontuar essa questão e o pastor Roberto poder também mostrar como ele pensa a questão da profecia de Ágabo, é importante a gente considerar que quando o evangelista Lucas escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ele tem por objetivo apresentar o poder do Espírito Santo em Cristo e na igreja para exaltação de Cristo, especialmente com a finalidade de mostrar como que este Cristo chegou aos gentios. Então, isso é uma coisa muito clara na linha de argumentação de Lucas. Quando Lucas separou o material para escrever o seu texto, é muito interessante que certamente havia muitas outras profecias de Ágabo. Ele era um profeta. Havia certamente outros profetas que profetizaram muitas outras coisas. Por exemplo, as filhas de Filipe, que nós não temos registro das suas profecias. Porém, Lucas achou por bem nos dar 2 profecias de Ágabo. As 2 parecem conduzir a apenas uma situação momentânea, uma aplicação específica de uma situação da igreja, mas não é o caso. Quando a gente observa a intenção de Lucas, a gente observa que
Lucas, quando fala, por exemplo, da profecia a respeito da fome com Ágabo, que é a primeira, não é apenas a fome, mas é o fato de que a igreja gentílica, ela sustenta a igreja de Jerusalém. E isso é o cumprimento daquilo que Lucas quer mostrar, que a igreja tem o seu poder do Espírito, o Evangelho chegou ali. A mesma coisa com respeito ao apóstolo Paulo, que na verdade ainda é mais bonito, porque Paulo, ele meio que emula o próprio Senhor Jesus, porque a profecia de Ágabo para Paulo, que é que ele seria entregue aos judeus, depois entregue aos gentios, é a mesma que o próprio Senhor Jesus atribui a si, quando ele diz que o Filho do Homem haveria de ser entregue aos fariseus, escribas, e então entregue aos gentios. Percebe a relação cristológica da profecia? Esse é um ponto qual eu quero desenvolver ao longo do nosso debate e mostrar que não há como a gente pensar em profecia sem ela ser revelacional e cristológica. E esses dois aspectos nos dão a entender que aquilo que Deus queria mostrar revelacionalmente a Cristo ou sobre Cristo cessou. Já o fez. Boa, Exato. perfeito, muito bom. Deixa eu colocar rapidinho. Ana, achei que você ia falar. Eu já estou esperando. já tô... Tá pronto. Na ponta Tô da pronto, língua, já. Rapidinho, então coloca aí rapidinho a nossa enquete aí para devolver a palavra para o Cruvinel. @programa Vejam Só. Vai lá, vota. E a pergunta é o seguinte: ó, o texto de 1 Coríntios 13 indica que os dons cessariam quando? Com a conclusão do cânon, somente na consumação escatológica. E a terceira opção é o texto não define com precisão. Boa, vai lá, vote, escolha uma das opções, você pode justificar, inclusive, a sua escolha. No final do programa, a gente coloca aqui o resultado da enquete. Não ficou claro. Vamos... Essa enquete... Não, eu já melhorei. Porque da última vez, não, da penúltima vez você veio aqui e falou que a minha enquete estava muito reformada e que eu estava ajudando mas essa está muito completamente. não. Não, poxa, meu irmão, existem os dons dos dias atuais, sim ou não? Ponto. O que você acha, Mas a pergunta telespectador? que foi colocada aqui, que eu não vou falar quem que ajudou a produção a elaborar essa própria pergunta aqui, Sei. é para te colocar na parede, Cruvinel. Faz parte, irmão. Então, a enquete segue essa linha. Então, tranquilo, vamos lá. Bom, primeiro, Vai. eu louvo a Deus pelas colocações do reverendo, que eu concordo peremptoriamente. É isso aí mesmo. Mas... Tudo... Bom, eu não vou, a adversativa não vai entrar agora, calma. Nenhum dom, pregação, profecia, que não exalte, que exclua a devoção e a glória a Cristo, deve ser rechaçada com toda a veemência, sem dúvida nenhuma, e é exatamente isso. Agora, como ele falou, eu vou completar aqui a profecia, não completar o que ele disse, mas fazer uma colocação de forma mais simples. Primeiro, uma comunicação espiritual. Ela tem uma finalidade pastoral, ela tem uma finalidade de condução, de dirigir a igreja, mas não negar a palavra de Deus. E é o que foi o que o profeta Ágabo, e nós vamos ler a questão de Ágabo agora. Lá em Atos, capítulo 1, 27, se você quiser ir comigo aí, junto comigo, veja bem. Porque a questão é, existem profecias nos dias de hoje? O subtema, cessaram os dons? Lógico que não. Não. 1:27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Está circunscrito somente aos 12? Não. Não é? Aqui é um plural. Dentre eles, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, então, e aqui, óbvio que é uma ação de Atos Deus. 11:27, não é isso? 11:27 ou 28 agora. Ok. Tá? Dão a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Não é? Aí os discípulos, conforme o reverendo falou, auxiliaram a igreja. Tranquilo. 21, capítulo 21, no versículos 10 e 11, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, quer dizer, uma coisa pontual, singular, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Bom, primeiro, ele profetiza uma grande fome, no primeiro texto lido, né? E aí ele profetiza o aprisionamento de Paulo. Ele não está
a profecia pelo Espírito não era algo normativo, não era texto bíblico, não era para modificar as Escrituras. Ágabo não escreve Escritura, Ágabo não traz uma nova doutrina. Ele comunica uma revelação circunstancial. Então, não existe texto bíblico, ao meu juízo, eu gostaria até que o reverendo nos mostrasse o texto bíblico, que diz que esta ação de Deus, a ação deste dom ou outros dons, sejam ministeriais, sejam espirituais ou mesmo de serviço, cessaram para a igreja. Eu entendo, conforme diz o texto de 1 Coríntios, que nós já lemos, que estes dons cessarão estou com 41 segundos. Esses dons cessarão na consumação, que lá não precisa, lá eu vou ser cessacionista, com certeza. Quando eu chegar no céu, não vou profetizar. Quando eu chegar no céu, não vou falar em outras línguas. Quando eu chegar no céu, eu não vou procurar buscar a palavra de conhecimento, porque eu venci a salvação ulterior, né? Salvação em 3 tempos, 19 segundos, salvação do passado, você é salvo dos seus pecados anteriores, salvação do presente, que é a manutenção da salvação e salvação do futuro. Nessa salvação, os dons não serão necessários. Boa, cravado. Cravado. Você é maravilhoso, Cruvinel. Vamos lá, Ronaldo, quero te ouvir. Como diz um grande amigo nosso aí também, ótimo na comunicação, mostra o texto, Ronaldo. Perfeito. Pastor Roberto, eu sou você amanhã, né? Eu já estou gozando dos céus. Enquanto você ainda haverá de gozá-lo no sentido aí de cessacionista, eu já estou fazendo isso, já estou desfrutando nesse sentido de que já me dou por satisfeito com aquilo que há de profecia da palavra de Deus. Deixa eu discordar um pouquinho do irmão com relação à questão da autoridade. O irmão falou que não havia esse peso autoritativo no que Ágabo diz. Eu queria colocar aqui, quando Ágabo, por exemplo, ainda no versículo 11, diz assim, que assim diz o Espírito Santo. Na dúvida, ele está usando aqui uma estrutura linguística à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz Yahvé. Então, é claro que o profeta aqui, Ágabo, ele está se colocando tal e qual o profeta do Antigo Testamento. E se nós formos ali para 2 de Pedro, capítulo 1, 21, queria que o irmão pudesse também acompanhar, porque mostra o texto, né? 2 de Pedro 1, 21, nós temos Pedro dizendo o seguinte, versículo 20 ainda, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a autoridade da profecia está associada exatamente àquele que entrega essa revelação, que é exatamente o nosso Deus. Se nós vimos, por exemplo, também a carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, quando trata sobre o trabalho dos profetas, se você olhar aí, por favor, o texto de Efésios, deixa eu me achar aqui, Efésios 3:5, quando Paulo diz assim, a respeito dos profetas e apóstolos, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como foi agora, revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Olha o ponto aqui de Paulo. A revelação que outrora era oculta, agora dada aos profetas e aos apóstolos, é o mistério de que os gentios participam como co-herdeiros da herança, que é o Evangelho. Essa revelação já está entregue, já foi cumprida em Cristo, que é exatamente o conteúdo da profecia. Que outra profecia esperaríamos se nós já temos a revelação daquilo que servia à profecia? Boa. Boa.
Foi boa, você não gostou? Gostei, lógico. Eu achei Porque bom, eu achei bom. o reverendo, ele faz uma exposição correta da profecia ou do ministério profético que produz as escrituras, que toda ela Isso. aponta para Cristo. São Que 66 isso? livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Ainda que tenha tido discussões, que não é o caso agora, da composição do cânon, mas isso não exclui aí a questão polissêmica, que é o que é uma polissemia lexical. É o que aquela palavra significa dentro do enunciado. O texto que o nosso irmão reverendo colocou, que a profecia não é de particular interpretação, e é óbvio, ela tem que ser interpretada dentro daquilo que ela de uma hermenêutica correta, o que ela quer dizer, mas isso não exclui, por exemplo, textos de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, me acompanha aí comigo, e o que seria isso, reverendo? Quando o texto diz aqui, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ora, no grego, esse texto aqui, se você quiser acompanhar, vou até colocar aqui, porque o texto que eu vou colocar aqui, o grego, diacrino, examinar, discernir, avaliar cuidadosamente, para ver se aquilo tinha fundamento. Essa profecia, ela modificava as escrituras? Obviamente que não, era uma direção específica. A profecia não tem autoridade automática. Eu tenho muita dificuldade de encontrar um texto que mostra que os dons espirituais cessaram. Nós temos uma série, um número muito grande de textos que mostram que os dons foram dados à igreja e que a igreja deveria procurar, inclusive, o dom de profecia, para que pudesse compartilhar e edificar o corpo. Esse texto que diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Qual é a sua interpretação desse texto? O que isso tem a ver com a produção das escrituras? Perfeito. O que nós temos aqui no texto de 1 Coríntios 14, 26, e toda a sequência aqui que o apóstolo Paulo lida, é exatamente isso que eu estou mencionando. Veja, por favor, a questão aqui do 29, quando ele diz assim, se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Olha que coisa linda. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, o mesmo autor de Efésios, está conectando o trabalho do profeta com revelação. A revelação que ele já explicou, lá falando com respeito ao que se refere a essa revelação, que ele é um dos grandes mensageiros. Só para entender, desculpa, o reverendo. Então, o senhor está aliando a profecia à produção das escrituras, isso? Sempre. Quer dizer que esses profetas produziam a escritura? Não somente isso. Eles produziam revelação, ou melhor, eles recebiam revelação dada por Deus, enquanto não havia a completitude desta revelação escriturada. Por quê? Enquanto não havia as cartas do apóstolo Paulo, e especialmente, olha só que interessante, o livro de Apocalipse, que tem o nome Revelação. Na verdade, lá no texto grego, no comecinho lá do livro de Apocalipse, é exatamente isso. Revelação de Jesus Cristo. Levantar o véu. Porque é exatamente isso que ele está sendo revelado. Cristo. Cristo foi revelado nas profecias do Antigo Testamento. Cristo está sendo revelado nas profecias do Novo Testamento, no período ali apostólico. E isso é mostrado, inclusive, por exemplo, quando o autor aos Hebreus chega a dizer assim, olha, outrora nós ouvimos por profecia pelos pais, mas agora é o Filho quem fala conosco, mostrando a superioridade da revelação em Cristo agora, tendo chegado. Então, na verdade, a gente não precisa de um texto que nos diga cessaram-se as profecias, porque quando a gente entende para que elas serviam, a gente compreende a finalidade e o fim mesmo, o fim no sentido da conclusão do seu trabalho. O mesmo poderia ser dito, por exemplo, com respeito ao cânon. O mesmo poderia ser dito com respeito ao ministério apostólico. Não sei se o irmão acredita que há apóstolos ainda hoje, mas a mesma coisa está associada a esta ideia. Não há nenhum texto específico, mas os apóstolos foram morrendo e não há substituição do trabalho apostólico. Pelo contrário, os presbíteros vão assumindo esse trabalho. Não os profetas, os presbíteros, conforme, inclusive, nós vemos a plantação de igrejas por parte de Paulo, Timóteo, Tito, que vão elegendo presbíteros, não profetas, para o trabalho de liderança da igreja. Então, eu inclusive acredito realmente que os dons ministeriais eles existem. Realmente não existe texto algum que negue essa realidade. Efésios 4:11, que mostra os dons ministeriais,
é uma realidade para a igreja. E eu faço uma distinção clara desses cargos que aparecem hoje, as pessoas se autodenominando, porque quem tem um dom ministerial sequer precisa dizer que é, porque ele vai trabalhar. Não é Deus de preguiçoso, é Deus de quem faz. Tanto que Tiago 1,22 diz ser depois praticante da palavra. O texto grego diz fazedor da palavra. Agora, o texto que eu li mostram pessoas profetizando. Não me parece, o contexto não me parece que está mostrando produção de escritura. Onde é que estão as escrituras ou os textos desses profetas? Eles não aparecem. O caso de Ágabo, que é um caso clássico, está dando uma orientação específica. A Bíblia não mostra que, na verdade, esses dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos, sequer uma inferência. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 4 a 8. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E aqui, 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. O texto de Coríntios mostra claramente que estes dons cessarão com a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Eu antecipo o céu aqui hoje, com a primeira fala do irmão, né? Na vida em Cristo, Colossenses 3,3 diz, eu estou morto e escondido com Cristo em Deus. Alguém me pergunta, onde é o inferno? O inferno é no final de uma vida sem Deus. Onde é o céu? No final de uma vida comprometida com Cristo. Eu antecipo isso também. Porém, o que eu conheço por sombra se revelará naquele dia, é o que está escrito. E, enquanto isso, vamos ser usados por Deus nos dons espirituais. É curioso porque o apóstolo Paulo usa a mesma linguagem aos Colossenses, dizendo que aquilo que era sombra passou, porque agora o corpo já veio, que é Cristo, referindo-se exatamente a essa completitude da revelação de Cristo dada à igreja. E o ponto aqui não é que os profetas, em suas profecias, necessariamente precisariam que elas todas fossem escrituradas. Claro que não foi. Nós temos muitas coisas que foram ditas no período apostólico que não foi escriturado. O que foi escriturado é aquilo que interessava, segundo a operação do Espírito Santo, à igreja. Porém, não há dois tipos de profecia com dois pesos distintos. Não vemos isso em nenhuma evidência. Mas aí eu pergunto, onde está o texto, né? Que nos diz que as profecias diferentes, de pesos diferentes. Pelo contrário, nós temos em qualquer lugar a profecia sempre apontando para Cristo, revelando a vontade de Deus para o povo. É claro que quando nós temos um período em que a igreja está em formação, com ainda o seu material escrito não completo, essa profecia ela precisa ser dada, os profetas serviam nesse sentido para isso, porque não havia instrução específica até que nós cheguemos à completitude dessa revelação, que é exatamente a formação do cânon. E eu não preciso de um texto bíblico para provar isso, porque o cânon está posto. O irmão já começou, inclusive, defendendo a mesma coisa que eu defendo, de que não há como nós acrescentarmos nada. E é por isso que, se eu tenho a profecia bíblica toda aqui escriturada, revelação de Deus, o Espírito de Deus falando em sua palavra, se eu tenho Cristo exaltado nas escrituras sagradas, o que mais eu quero? Que tipo de outra profecia eu preciso, senão das escrituras somente? E esse é meu ponto. Eu defendo a suficiência das escrituras, a necessidade das escrituras e a autoridade, e somente da autoridade das escrituras sagradas. No próximo bloco, você vai responder o que mais que você quer, Cruvinel. Dá uma ponta da língua, poxa. Não, segura aí. Que na sequência, eu só preciso chamar um intervalo, que o meu tempo agora já, você viu lá, zerou. E aí a gente volta com você respondendo essa pergunta, o que mais você quer? Que o reverendo Ronaldo... Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Que o Fala reverendo com tua Ronaldo deixou bondade. aqui. E ele, então fica ligadinho aí, que é rápido. O intervalo é rápido, tá? Antes do intervalo, só colocar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. E se você quer aí, se dedicar, né, realmente a aprimorar o seu conhecimento teológico, a se preparar, né, para responder esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida, nós aqui do Vejam Só indicamos a Agrade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso,
redes sociais da Hit aqui para você conhecer a emissora, a programação, tudo aquilo que a gente prepara sempre com muito carinho, pensando em você e em toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje falando sobre a atualidade dos dons, né, de maneira mais específica, respondendo a pergunta se existem profecias nos dias de hoje. Pastor Roberto Cruvinel, reverendo Ronaldo Vasconcelos, eles que têm nos ajudado nesse debate aqui em busca por respostas da Bíblia. E por falar em resposta, nós encerramos o primeiro bloco. O que eu quero? Ansiosos por uma resposta sua, Cruvinel. Exatamente. O que você quer? Opa! Irmãos, a realidade é o seguinte, a Bíblia ela é suficiente para dirigir a vida de qualquer cristão, qualquer igreja. Eu não procuro a profecia com relação a dom, mas se Deus quiser falar comigo, eu quero ouvir. Mesmo porque a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, não te faças negligente para com o dom que é em ti, que te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Eu acho até que seria um exercício forte de dizer que em algum texto lá da Bíblia está escrito, Timóteo, você será um obreiro, você será... Não existe isso. Então, uma orientação específica existiu aqui. Nós vamos ver o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, o texto, através da instrumentalidade de Paulo, que é a Bíblia, porque a Bíblia, que é suficiente, eu concordo aqui com o reverendo, ela me orienta a fazer exatamente assim, seguir o amor e procurai, no imperativo, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Então está escrito. Está escrito. Agora, é óbvio, todos são profetas? Logicamente que não. Capítulo 12, e o versículo... Eu não tenho computador lá, eu não uso, viu, irmãos? Eu sou papel, sou tiozinho. Eu sou vintage, tá? Eu sou clássico. Tiozinho não, vintage. Vintage. Como o texto do capítulo 1 Coríntios 12, 4... Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí, ele vai no versículo 10, operação de milagres, a outra profecia. Agora, o versículo 29 diz, porventura são todos apóstolos? Não. São todos pastores? Reverendo? Também não. Evangelista? Também não. São todos profetas? Não. Mas eles existem? Sim. Agora, o grande problema é que, por vezes, esse dom que parece que dá um status a quem tem, não é? Faz com que as pessoas procurem o profeta. Não é essa a questão. Você tem a Bíblia para te orientar, a palavra de Deus, seu pastor, mas eu não posso excluir, por conta das aberrações que acontecem por aí, a possibilidade de Deus usar uma pessoa para falar com você em algo específico, como foi o caso, e vou retornar, porque está escrito exatamente nessa escritura que é suficiente, que o irmão citou, que é essa escritura que não pode ser obliterada, nem alienada, dessa mesma escritura, que diz que um profeta chamado Ágabo fez tal coisa, das filhas de Felipe profetizaram. É normativo? Lógico que não. Qualquer profecia que seja levantada ou expressada a você e não esteja em linha com a palavra, deve ser rejeitada. E aquela profecia que é de algo particular, deve haver julgamento, prudência. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Mas isso não quer dizer que os dons não estejam atuando nos dias de hoje. Boa. Inclusive, cara, eu parei em cima. De novo, você está cravando. Vou pra caramba. Inclusive, você falou da questão da tecnologia. Recentemente eu vi o nosso amigo Paulo Henrique respondendo uma questão no Instagram, dele defendendo o uso do chat GPT no estudo teológico. Você já falou aí que não usa computador nem. Eu vou armar um debate vocês dois aí para ver isso daí. Não, eu não uso calma, esse... Mas só pro dia, calma. Vai, pra você pensar ainda. Não, mas eu acho que a ferramenta ela é importante. Ela só não pode ser... A ferramenta, ela não pode ser de inspirar preguiça. Amuleto. Tem que ler. Não pode ser amuleto. Mas é isso que a ferramenta é importante. É que eu não consigo fazer do jeito que os irmãos acelerar o preferem processo. escrito. 40 anos eu faço assim. Ô, Cruvinel, todo mundo fala isso. Ela só não pode ser, mas ela veio para ser isso, né?
É esse que é o É, problema. mas você sabe o que é essa inteligência São artificial? Falou de mim? O quê? De mim. Ah, Põe meu nome lá pra você ver. Falou que eu era sensacionista, irmão. Olha ai, aí. que benção. Que bênção não, irmão. Mas profético isso aí. Desculpa. Não, eu já. Não, mas eu corrigi. Eu disse assim, ó. Inteligência artificial, sou pastor pentecostal. Eu não devia Mas já ter me tem chama. manifestado. Desculpa, Cruvinel, eu desculpa. sei, Vamos eu ouvir o sei. Ronaldo. Eu só queria falar que eu quero fazer esse debate. Não era para causar polêmica, o Cruvinel. Mas olha só, é interessante que o pastor Roberto mencionou a questão dos perigos que fazem com que algumas pessoas procurem os profetas, mas não era assim no Antigo Testamento? Os reis não buscavam os profetas exatamente para ouvir a palavra de Deus? E no Novo Testamento, os profetas não estavam ali como fundamento da igreja, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, apóstolos e profetas trazendo a fundação da igreja? Então, não é um problema as pessoas procurarem os profetas. Contudo, quando a profecia encerra-se, eu procuro somente aquilo que é a Escritura. Olha só o que o mesmo apóstolo escreve ao mesmo Timóteo na segunda carta, agora capítulo 3, versículo 14 até o 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Só as Sagradas Letras que podem fazer isso, não profecias exteriores. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem preguiça, toda boa obra. Aí eu pergunto mais uma vez, se é isso que a Escritura me dá, o que mais eu quero de profecias fora da Escritura? Não preciso de profecia fora da Escritura. Não há nada a se acrescentar, porque tudo já me foi entregue. Então, parafraseando o que Lutero, atribuído a Lutero, não me deem novas revelações, não me deem anjos, não me deem visões. Eu fico com a Escritura, eu fico com a palavra de Deus, e é o que eu mesmo também falo. Eu não preciso de novas profecias, eu preciso somente da profecia bíblica. E Jesus fala, pastor, Jesus fala na sua palavra, o mesmo Espírito que a inspirou, é o mesmo Espírito que ilumina para que eu interprete, compreenda e viva isso aqui, ó, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça e habilitar todo o servo de Deus para que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que mais eu preciso? Eu não preciso mais nada. Eu me dou por satisfeito com a palavra de Deus. Maravilha, boa argumentação também. Me dou satisfeito com a palavra de Deus, inclusive a própria palavra diz para você não desprezar as profecias. Então, quando você pega a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 11, é um texto extenso, o texto fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, versículo 19, não desprezeis as profecias. Está escrito. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. A diferença entre os irmãos sensacionistas, que para o irmão sensacionista, aliancista, aliás, a revelação é uma só, a aliança é a mesma, não é? Não é isso? Com certeza. Eu sou dispensacionalista. A Bíblia diz aos Coríntios, a recaine diateque, a nova aliança. Então, eu tenho uma visão, um conceito do profeta do Antigo Testamento, e existiam outros livros que foram citados no Antigo Testamento, profecias de Ido, por exemplo, onde elas estão. Ela tem canonicidade? Sim ou não? Mas elas são citadas aqui, não é? Elas são citadas no texto. Profecias, os textos do profeta Aías, elas são citadas aqui. Tem canonicidade? Não tem canonicidade.
outras profecias existiam, como existiam no Novo Testamento e existem até hoje. Como é que eu posso explicar isso? Soberania de Deus. Deus dá dons. E esses dons são para a edificação da igreja. Não somente profecia, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Importante, está no texto. Me mostra que discernimento de espíritos não existe mais. Me mostra que a palavra de conhecimento não existe mais. E isso não se dá na academia, é uma coisa sobrenatural. O ponto aqui é que você fortaleceu meu argumento, pastor. Opa. Porque é isso mesmo. As profecias, elas existiram enquanto não havia a completitude da revelação dada à igreja. Então, havia profecias a mais daquelas que foram escrituradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não há dúvida nenhuma disso. Mas uma vez que elas chegaram ao seu ápice, o seu clímax, com a revelação escriturada, aquilo que realmente nos serviu para ser continuado para a igreja, aquilo no qual a igreja está fundamentada, a doutrina dos apóstolos, ela está encerrada no nosso cânon Antigo e Novo Testamento, eu não preciso buscar outras vias, outros meios. Na verdade, Zeca, há um problema grave e apontado, inclusive, por João Calvino. Posso citá-lo como São João Calvino, né? Tu dizes. Chamado, conhecido como teólogo do Espírito Santo também, onde ele diz que uma das mães, se não a grande mãe das heresias, é exatamente a separação do cânon e o Espírito. Quando ele lidou com o problema com os católicos romanos, que também são continuistas, ele estava exatamente dizendo: o que vocês acreditam que continuou, não continuou, porque vocês estão atribuindo de Deus aquilo que não é de Deus. Fiquem somente com a palavra. A mesma coisa com os entusiastas, os radicais, que atribuíam novas revelações àquilo que acontecia em suas reuniões. E Calvino disse: vocês precisam ficar com a palavra de Deus. E a mesma coisa nós precisamos fazer hoje. Com respeito, eu respeito muito os movimentos pentecostais, tenho familiares ligados a esse movimento, vim desse movimento, porém, eu não posso deixar de dizer que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a revelação encerrada, o cânon bíblico é suficiente para o crente, para que ele viva e, portanto, ele não precisa de novas revelações, ele não precisa de profecias, nada disso, porque Deus já nos entregou tudo, graças a Deus por isso. Portanto, eu não preciso ficar buscando e até mesmo, como é que eu vou julgar essa revelação nova? Ora, se ela que vem a mim, julgada pela palavra de Deus, já revelada, o cânon, ela não acrescenta nada, então não me serve. E se ela acrescenta, não me serve mais ainda, porque está acrescentando alguma coisa que não pode vir do Senhor. Portanto, se acrescenta, é ruim. Se não acrescenta, não serve. Então eu fico somente com aquilo que o Senhor já nos deu completinho, a palavra de Deus. Maravilha. Não pode falar? Só para alertar que é a última fala, tá, Cruvinel? Então já responde. E depois vamos despedir? Já faz. Já faz tudo agora, já. Então tá. Então, o meu irmão, reverendo, já vi que é um homem temente a Deus. Porque quando você coloca a sua vida na palavra, Paulo disse: coloquei limite a mim e a Apolo para não ir além daquilo que está escrito. Mas a própria palavra, a meu juízo, não é? É um juízo assim, de quem tem estudado a Bíblia há 40 anos, não exclui a manifestação sobrenatural daquilo que Deus mesmo diz. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos exemplos do profeta Ágabo, de exemplos por toda a Bíblia, da atualidade dos dons espirituais. Não existe um texto ipsis literis que os dons cessaram. O meu irmão, que vamos morar na glória juntos, para a glória de Deus, não é? Citou João Calvino, que deve ter todo o meu respeito, li suas obras. Então vamos para pais da igreja, por exemplo, Irineu de Lyon, não é? Lá no 130, 202, logo no comecinho da igreja, ele diz assim, numa das suas obras, que haviam pessoas que recebiam revelações. Ele escreve assim, ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem dons proféticos e falam pelo Espírito. Os primeiros séculos, não é? Qual é o ponto decisivo para Irineu? O senhor é professor de história, sabe disso, né? História do pensamento cristão, até dei aula sobre isso, que
essas profecias nunca formulam doutrina, não corrigem o ensinamento apostólico. Interpretar a fé fora da tradição recebida não era isso. Então, Ágabo mostra uma questão pontual com relação à vida específica de Paulo. A profecia deve ser julgada sem dúvida, deve ser pesada. Existem questões, se a Bíblia diz que tem, onde está escrito que cessou, não tem. O próprio pastor aqui concorda com isso. Justino Mártir também coloca no diálogo com Trifão o seguinte, ele diz explicitamente assim, os dons estavam entre os judeus, agora, os dons que estavam entre os judeus agora se encontram entre cristãos. Então, nós vamos ver, pode citar vários, tem vários aqui, Tertuliano, até chegar numa heresia chamada montanismo, que o montanismo, ele exacerbou o movimento espiritual em detrimento das escrituras, isso é heresia. Escritura norteia as nossas vidas. Norteia as nossas vidas. Para mim, a palavra de Deus, ela é suficiente. Agora, a palavra de Deus diz que os dons não cessaram. Que este chamado, esse derramamento do Espírito diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que o Senhor chamar. E um dia eu fui chamado, faz 40 anos que sirvo a Deus. Amém. 41 agora, que sirva ao Senhor. Terminando aqui, o que eu faço sempre. Você que está nos assistindo, entenda que Jesus Cristo te ama. Que a palavra de Deus tem um norte para a sua vida. Pastor, eu estou afastado porque já vi muita bobagem, muita besteira. Nada disso, nenhuma bobagem provém de Deus. Jesus quer salvar você. Atos 2:21 diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simples, não precisa subir uma escada de joelho, acender uma vela do teu tamanho, porque Ele é a luz do mundo. E aí você vai entregar a vida a Jesus, encontrar uma comunidade e ser abençoado. Eu te vejo lá na glória, se Deus permitir. Amém. Fica com Cristo. Obrigado, reverendo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Cruvinel. Eu que agradeço. Sempre um privilégio ouvir, aprender contigo. Deus continue abençoando. Só reforçar aqui os contatos. Pastor Cruvinel, à sua disposição, no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Vamos lá, reverendo Ronaldo, 3 minutos aí para respostas e consideração final. Sim, também, né? Claro. É um privilégio, né, poder debater esse assunto, que para mim é muito caro, e eu acho que ele traz clareza àquilo que de fato nos une, que é a palavra de Deus. Aquilo que nós estamos preocupados de fato, que é o depósito dos apóstolos. E, inclusive, eu reafirmo, né, o meu continuismo do primeiro século, porque acredito, sim, que os dons espirituais estavam em plena atividade quando os apóstolos estavam exercendo o seu ministério e, portanto, todos os exemplos que o irmão citou, que são neotestamentários, todos eles, é claro, corroboram com o continuismo do primeiro século. Contudo, o que o cessacionismo acredita não é que os dons cessaram e pronto. Ele acredita que os dons revelacionais ou que traziam novas revelações e serviam à igreja neste período alcançaram o seu status, o seu clímax, não havendo, portanto, necessidade para estes. Nesse sentido, portanto, a profecia, ao dom de línguas, conforme o Novo Testamento, chegaram ao seu ápice. Isso não significa que a profecia do Novo Testamento não continua a reverberar nos outros séculos, o Espírito de Deus não continue falando. É claro que nós podemos citar uma série de exemplos bons e ruins na história de como isso foi interpretado, seja no caso de Irineu, de Tertuliano, que foi montanista, e todas essas visões que estavam ali, mas que também trouxeram suas dificuldades, conforme nós vimos no avanço da Igreja Católica, depois chamada Romana, né? Então, o ponto aqui não é apelarmos à mera questão histórica, porque se assim fôssemos fazer, nós vamos ter vários exemplos de outra ordem também, por exemplo, o próprio Irineu, ele vai criticar os gnósticos porque buscavam novas revelações. O próprio Tertuliano e também outros grandes apologistas vão criticar os montanistas porque buscavam novas revelações. E nós poderíamos dizer a mesma coisa com respeito ao movimento carismático, mas eu não acredito nisso, que o montanismo e o carismatismo é a mesma coisa, não é o que eu estou dizendo e nem acredito nisso. O meu ponto é que nós, hoje, tantos anos depois, continuamos tendo a mesma palavra,
a mesma escritura, os mesmos livros, estão todos aqui. E ali é por onde Deus fala. E eu posso satisfazer o meu coração, porque ela é suficiente para me tornar apto para o serviço de Cristo, me transformar, me converter. E aí eu me direciono àqueles que também o pastor Roberto se direcionou, àqueles que estão em busca, aqueles que estão talvez sofridos, aqueles que estão com o coração temerosos, talvez por causa de dúvidas. A palavra de Deus responde todos os anseios. A Bíblia é o suficiente. Creia na palavra e o Espírito de Deus falará com você. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, reverendo Ronaldo, também pelo carinho. Bom tê-lo de volta. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Espero que seja esse retorno aí com muitas participações também aqui no programa. Privilégio. Para abençoar a vida da nossa audiência, sem dúvida nenhuma. Nós vamos encerrar. Vamos rapidinho colocar o resultado da enquete, produção, por favor. Antes de estourar mais o tempo. O texto de 1 Coríntios indica que os dons cessariam quando? 12% com a conclusão do cânon, que era a ideia defendida aqui pelo reverendo Ronaldo. Somente na consumação escatológica, que é a ideia defendida pelo pastor Roberto Cruvinel, 45%. E o texto não define com precisão, 43%. Definição essa que o Cruvinel já deu logo no começo. Nossa, Deus. Logo no começo você já respondeu isso. Falou, o contexto responde, leu ali inclusive o versículo e tudo mais. Depois, se você não pegou, aí vai lá no começo de novo, tá bom? Mas você ganhou a enquete, tá? Pra você não ficar bravo com Não, a produção do vídeo, mas é tão preocupante essa enquete, né, irmão? Porque o pessoal leu um versículo. O que isso nos mostra? 40... Tá bom, sim. Ele poderia até 43%. concordar com o irmão, não é? Mas, quer dizer, mostra que o pessoal não leu o contexto. Sim, faz sentido. Nesse aspecto faz sentido. Triste, irmão. Vamos ler Bíblia? Mas significa que estava em dúvida. Quem sabe, não sei, depois do final do debate, foram levados a pode ser crer. que mudou. Vamos ler a Bíblia, por favor. E somente a Bíblia. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.